Olá, minha gente, tudo jóia? Olá, você ligado na programação da TV Alba, aqui em Salvador e região metropolitana, pelo canal 12.2 da TV Aberta. Estamos também no 16 da NET. Pessoal de Barreiras e também no sudoeste do estado podem acompanhar a nossa programação. E ainda, quem está na correria pode conferir tudo através do youtube.com/TV Alba. Toda quinta-feira tem programa de estreia no nosso OAB na TV. É dia da gente trazer a temática da advocacia, né, para ter mais visibilidade aqui na telinha da TV Alba. E já que estamos no mês de março, oportunidade maior ainda da gente dar visibilidade para as mulheres, a participação das mulheres em todas as áreas. Quem está comigo hoje é a advogada Renata Deiró. Ela é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. Então, não poderia ter melhor convidada aqui hoje para a gente falar dessa participação feminina, né, Renata? Primeiro, tudo jóia. Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso OAB na TV. Obrigada, Milena. Eu que agradeço o convite. Tudo ótimo. Esse mês de março aí a gente está a todo vapor. A gente fala que é um mês onde a gente precisa dar mais visibilidade, embora todos os dias a luta seja grande para que a gente tenha maior participação das mulheres no mercado de trabalho, seja na área da advocacia, na minha área da comunicação e em tantas outras. Mas especificamente, qual é a dificuldade hoje que a advogada encontra para se inserir nesse universo jurídico? A gente fala que nós somos mulheres o ano todo, né? E o mês de março é aquele mês onde a gente simbolicamente comemora e também apresenta as nossas lutas de forma mais evidente para a sociedade compreender que aí a gente ainda precisa alcançar muitos espaços e alcançar a igualdade, né? Ontem eu estava falando, né, assim, achei ao longo do mês de março todo, que a gente quer igualdade. A gente não quer vingança. Se a gente quisesse vingança, os homens estariam perdidos, né? A gente já quer apenas justiça e igualdade. Então, acho que o mês de março é um mês para a gente celebrar, mas também é um mês de muita luta para as mulheres. E para as advogadas, a luta por oportunidade de trabalho, por salários iguais, principalmente contra o assédio em muitos escritórios, nos ambientes de trabalho. A gente tem convivido aí com denúncias de assédio, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, de advogadas, de jovens advogadas, no ambiente de trabalho. E é uma luta constante que a gente precisa encampar todos os dias do ano. Para a advocacia, né, se a gente pudesse falar assim um pouquinho da importância da data 8 de março e como é que essa temática a gente reverbera aí no dia a dia, né, para vocês. Então, para a advocacia, em especial, nós como, digamos assim, expressão da sociedade, como mais uma expressão da sociedade, o 8 de março ele é muito simbólico. Primeiro que nós já somos maioria. No universo de advogados e advogadas, as mulheres já são maioria. Mas nós somos maioria numérica, mas não somos maioria política. Então, ainda estamos lutando para conquistar esses espaços. A OAB da Bahia, ela está na vanguarda. Exato. Por quê? Porque nós conquistamos a paridade, mesmo antes de ser obrigatório pelo Conselho Federal. Então, a Bahia já vem com um conselho paritário. E, na última eleição, a gente elegeu 3 mulheres aí para a diretoria. Daniela Borges, Cristiane Gurgel, Esmeralda Oliveira. E tivemos, assim, uma participação e demos a nossa voz à OAB. Então, acredito que para a OAB, o mês da mulher, esse dia 8 de março que a gente celebra todos os anos, ele é muito significativo, porque nós temos uma mulher na presidência. Isso aí é muito significativo. Ô, Renato, eu estava vendo uma entrevista esses dias, a ministra Carmen Lúcia, e aí ela estava fazendo essa reflexão, né, da participação feminina. Aqui mesmo na TV Legislativa, a gente sempre está refletindo essa questão com relação à bancada feminina, que esse ano, embora 2 suplentes, né, tenham assumido, a bancada foi diminuída, né? A gente teve 2 deputadas com excelente mandato, né, super atuantes, que não foram eleitas. Você acabou de citar dessa questão da paridade na OAB, embora na OAB Nacional, né, uma mulher na presidência ainda não é uma realidade. Ainda. Ainda não aconteceu. Como é que você faz essa reflexão e como é que é lidar com essa questão, principalmente com as jovens mulheres, né, que estão chegando no mercado de trabalho, cheias de expectativa de ocupar o lugar que está ali, que pode ser dela? O importante que a gente fala, menina, é que o machismo, ele atravessa a gente em todos os aspectos da nossa vida. E na ocupação dos espaços de poder, ele fica mais evidente. Então, quando você fala de
atividades de cuidado, a mulher ela está sempre na frente. Então, nós somos a maioria das professoras, nós somos a maioria das enfermeiras, estamos alcançando, digamos assim, nos espaços de concurso público. As mulheres têm alcançado também os espaços importantes, mas quando a relação se transforma em uma relação de poder, aí os homens eles continuam dominando esses espaços. E na advocacia, na OAB, não é diferente. A gente ainda tem, no universo geral, embora a Bahia seja uma exceção, a maioria dos presidentes de seccionais de subseções são homens. O presidente da OAB é um homem. E esse fato, ele transforma a vida das pessoas de uma forma que, às vezes, sutil. Porque são homens sempre decidindo sobre a vida das mulheres. E essa sua informação sobre o parlamento, ela é muito impactante na vida das mulheres. Por quê? Porque hoje nós temos uma Assembleia Legislativa com apenas 10 deputadas, sendo que 2 entraram pela suplência. Né? Embora tivessem votações expressivas, os partidos políticos, eles não investem nas carreiras políticas das mulheres, o que dificulta que as mulheres entrem na política. Então, a gente luta para que exista uma lei que obrigue a paridade também nos parlamentos. Então, hoje, se a gente tem 17% de deputadas federais, isso também impacta na vida das mulheres, porque são homens lá decidindo sobre nossos corpos, sobre nossa vida, sobre o direito de ir e vir das mulheres, sobre a violência que a gente sofre, sobre onde a gente pode chegar. E nós queremos estar lá decidindo sobre nossa vida. E só com a participação das mulheres é que a gente vai conseguir isso. Exatamente. É o que eu costumo falar no falar de e falar sobre, né? Ter mulheres ali falando sobre o que a gente vive, sobre nossas reais necessidades, né? Esse bate-papo nosso aqui, gente, é importantíssimo. Você que está acompanhando aí através da programação da TV Alba também pode participar desse bate-papo, encaminhando, né, essa transmissão, indo lá no canal do YouTube, deixando o seu comentário, trazendo outras mulheres para essa reflexão, porque esse diálogo faz com que essa mudança seja acelerada. A gente vive, né, Renata, em uma sociedade culturalmente já programada para isso, a famosa sociedade patriarcal que a gente ouve falar na teoria e que o resultado do que a gente vive é isso na prática. Agora, se a gente pudesse aqui citar mulheres, né, advogadas históricas que estão aí participando dessa mudança, tentando acelerar esse dado a tempo, quem a gente poderia citar aqui? Não, a gente pode citar a própria Carmen Lúcia, né, que foi presidente do STF, é uma advogada de grande destaque. Eu cito Esperança Garcia, voltando lá atrás, que é considerada a primeira advogada do Brasil e era uma mulher escravizada, uma mulher negra, que colocou ali uma petição ao governador para denunciar os maus tratos dos seus donos, digamos assim, na época da escravidão no Brasil. Cito Daniela Borges, cito Soraya Mendes, que é uma grande advogada criminalista, feminista. Então, a gente tem um quadro de mulheres qualificadas. Hoje, a gente tem, assim, uma inserção maior na política, uma inserção maior na advocacia, uma inserção maior nos espaços públicos de poder, mas ainda é muito pouco, diante das nossas potencialidades, do que a gente pode fazer e da necessidade que a sociedade tem também de ter mulheres nesses espaços. Porque, digamos, a democracia é o governo do povo. Nós somos o povo e nós somos a maioria do povo. Então, sem a presença das mulheres, essa democracia não é real, porque você tem uma democracia limitada apenas a uma parcela da população. E essa parcela da população, que são os homens, eles precisam ceder espaços de poder, estar ao nosso lado nessa caminhada. E ceder poder não é uma coisa fácil de se conquistar. Então, nós precisamos que também nossos jovens, nossos meninos, nossos filhos homens, crianças, pequenos, nossos jovens advogados entendam que, para que as mulheres possam ascender, além da luta que a gente está travando todos os dias, é preciso que os homens compreendam a necessidade de eles estarem ao nosso lado. Oportunizar espaços. Eu cito sempre um exemplo importante. Você chega num grande restaurante internacional. A melhor cozinheira é uma mulher, mas o chefe de cozinha é um homem. Por quê? Porque quando as relações de poder começam a se estabelecer, os homens sempre estão na frente. Porque o poder econômico, o capital, o poder da força física até, eles se sobrepõem de uma forma tão violenta, tão abrupta, que a gente não consegue galgar esses espaços sem que a sociedade compreenda
que é preciso uma união de homens e mulheres para que isso aconteça. Eu estava vendo aqui a nossa pauta e também a gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre a sua entrevista ontem na rádio, que a gente fala do mês de março, você disse que esse mês é um mês cobiçado, você está por aí dando entrevista, falando dessa participação das mulheres e tal, mas não é apenas um mês para comemorar, né, Renata? Não. É um mês que é significado de muita luta, realmente. De luta. Então, assim, a OAB, ela preparou uma programação muito boa para esse mês de março. Então, a gente vai ter participação da marcha do 8 de março, nós vamos ter palestras, cursos, nós vamos ter o evento da OAB realmente que acontece dentro desse contexto de luta, mas o mês de março é um mês que a gente reúne esforços para visibilizar a luta das mulheres, mas a gente está aí na luta o ano todo. O ano todo, minha gente. Você que está acompanhando aqui também o nosso programa, pode participar, né, dessa luta. Quando a gente traz a Renata Deiró, outra mulher aqui para a gente falar dessa temática do mês de março, é para que você que está em casa também faça essa reflexão. A gente falou dos homens, né, Renata, oportunizarem espaços para as mulheres, mas fica aquela grande reflexão. Como é que você, mulher, tem educado, tem criado o seu filho? De que forma você tem se mobilizado na sociedade também para ocupar o seu espaço? A gente conversa muito aqui, Renata, sobre a presença das pessoas, e aí eu digo homens e mulheres, por exemplo, nas comissões, né? E a sua comissão específica que você atua, que cuida do direito das mulheres, tem muita mulher lá, né? Nós somos 100% ocupando esse espaço, né? Buscando cada vez mais o seu local, visualizando esses direitos e conversando, dialogando com outras mulheres para que elas tenham consciência também disso? Na verdade, as comissões é um trabalho voluntário. E como é uma comissão de proteção aos direitos da mulher, a gente tem um quadro 100% feminino. Então, todas são advogadas ali que têm o ideal, que têm a vontade, o desejo de, junto com a OAB, através da OAB, atuar para garantir que os direitos das mulheres sejam respeitados e que a rede de proteção e de enfrentamento à violência funcione. Então, a nossa comissão ela atua justamente nessa rede, junto ao Ministério Público, à Defensoria, às DEANs, à Delegacia Geral da Polícia Civil, junto ao Tribunal de Justiça, para que os direitos das mulheres, inclusive, dos nossos slogans, né, nenhum direito a menos. Então, não é só garantir novos direitos, e sim que não retrocedamos nos direitos que a gente já tem. Então, acho que Daniela Borges, que é nossa grande liderança hoje, ela teve muito cuidado na formação das comissões para que houvesse esse equilíbrio. Então, tem muitas comissões presididas por mulheres que não necessariamente tem a pauta relacionada ao direito das mulheres. Então, a gente tem comissões que lidam com direito comercial, direito tributário, direito aduaneiro, direito eleitoral, que tem muitas mulheres também advogadas atuando. Então, esse cuidado vindo de uma presidente como a Daniela é muito relevante para que a pluralidade e também a ocupação das mulheres negras nesses espaços de poder. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher advogada e estou ocupando um espaço de liderança na OAB porque há uma compreensão de que isso é importante, porque a representatividade importa. Então, quando uma jovem advogada negra me vê, ela está ali também se enxergando naquela posição. Se identifica, né? Se estimula. Se sente pertencente àquele espaço. Porque quando eu era uma jovem advogada, há quase 20 anos atrás, eu entrava na OAB, eu não me sentia naquele espaço. Eu não me sentia naquela casa. Eu não me sentia à vontade. Eu tinha até medo de entrar. Eu entrava ali, ia naquele setor que eu precisava resolver uma coisa e ia embora. Então, hoje, uma jovem advogada negra que chega naquele espaço, ela vai se sentir pertencente porque vai ter Renata lá, porque vai ter Esmeralda na Secretaria-Geral, Maíra Vida. Porque vai ter Maíra Vida na Comissão de Combate à Intolerância Cris, Religiosa, Daniela. Cristiane, Daniela. Vamos ter advogadas brancas, negras, indígenas, quilombolas, trans, naqueles espaços. Então, é um espaço muito mais acolhedor, muito mais aberto, muito mais, digamos assim, democrático. Democrático, exatamente. Isso. Renata, o bate-papo flui, o tempo passa e a gente já tem que ir para o Pois é, intervalo. vamos Duas lá. mulheres assim conversando, aí que a gente aproveita mais e mais o tempo. Você de casa, mulheres e homens, podem participar da nossa programação, tá? Não só aqui, né? Não só no YouTube, como também nas nossas redes sociais, porque esse bate-papo continua também por lá. O intervalo é rapidinho e daqui a pouco a gente traz mais essa temática, falando também da participação da OAB nessa mudança de realidade, nessa maior presença feminina em todos os cantos. A gente volta já já.
Já de volta, intervalo rapidinho aqui na telinha da TV Alba. Você que chegou agora na nossa programação, hoje é dia do nosso OAB na TV. Aqui ao meu lado está a advogada Renata Deiró, ela que já participou aí essa semana de alguns programas aqui na TV, com o objetivo de falar dessa participação feminina. Você que chegou, gente, Renata preside a Comissão de Direitos da Mulher na OAB Bahia. A gente estava falando no bloco anterior da importância, né, dessa participação feminina lá nas comissões da OAB, na presidência e na vice-presidência. Aqui na Bahia a gente está na vanguarda. Essa participação aí da mulher merece aí uma salva de palmas. E é o que a gente falava, né, Renata? Hoje as advogadas que chegam na OAB se sentem pertencentes àquele lugar, desenvolvem melhor o seu trabalho e conseguem se ver em posição de igualdade perante os homens. Mas explica um pouquinho para quem não entende qual é o papel mesmo da OAB nessa mudança, na construção de uma sociedade que também sirva de espelho, né? A OAB é apenas um reflexo do que a gente tem hoje. Não, o que eu queria lembrar uma entrevista que a nossa presidenta Daniela Borges deu recentemente. E ela fala justamente que o nosso papel é ser representação da sociedade. O advogado e a advogada nada mais é do que uma atividade essencial à justiça, isso está na Constituição Federal do nosso país, e a gente só serve se a gente servir à sociedade, ao nosso cliente, às mulheres que estão aí sofrendo violência. Então, a justiça sem a advocacia, ela não se realiza, ela não funciona. Então, e o nosso papel fundamental é dar uma resposta à sociedade. A gente não está lá no fim em si mesmo, não é? Então, acho que é muito relevante que a gente fale sobre isso, porque se nós somos a maioria hoje, advogadas, mulheres, nos espaços da OAB, inscritas na nossa ordem, nós temos que ter voz e nós temos que ter vez para que as pautas relativas aos direitos das mulheres, por isso que nós temos uma comissão da mulher advogada, que trata das questões inerentes à mulher advogada, e uma comissão dos direitos da mulher, que é um pouco mais ampla, que é a comissão que eu presido hoje. E a Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher é justamente isso, fazer com que as mulheres estejam inseridas nesses espaços, os direitos sejam respeitados e que nós consigamos ter um espaço democrático e inclusivo. Exatamente. E essa discussão, gente, esse espaço, a gente precisa cada vez mais estar ampliando ele. Eu estava olhando aqui na pauta, a OAB vai realizar uma série de ações, né, para celebrar a data. A gente vai conhecer um pouquinho, né, Renata, agora dessa programação. Desde o início do mês de março, tem atividades relacionadas à temática feminina. Qual o objetivo dessa programação? Vai atender que público feminino? É apenas para as advogadas? Como é que é o desenvolvimento dessas ações? A programação ela é para toda a advocacia. Então, a gente vai começar com uma série de lives pela Comissão da Diversidade. Essa Comissão da Diversidade, ela trata das questões relativas à população LGBTQIAP+. Desculpe se eu não soube... LGBTQIAPN+. PN+, faltou o N. Então, a Comissão da Diversidade vai fazer uma série de lives. No dia 8, nós teremos a participação na marcha do 8M, que vai sair da Lapinha até o Pelourinho. À noite, nós teremos o evento que vai no SESI do Rio Vermelho. No dia 15 e 16, nós temos um curso de formação de advogadas para o atendimento a mulheres vítimas de violência. Eu queria fazer um destaque em relação a esse curso, porque a ideia é que qualquer advogada, independente da sua área de atuação, possa atender minimamente uma mulher vítima de violência. Então, aquela advogada que é tributarista, que é trabalhista, que é familiarista, ela vai saber atender uma mulher vítima de violência, orientar, encaminhar para os órgãos competentes de proteção, redigir uma medida protetiva de urgência, cobrar que os órgãos competentes protejam aquela mulher. Então, nós sempre nos deparamos ao longo da nossa carreira, uma oportunidade ou outra, com uma mulher vítima de violência. Em todos os espaços sociais, em todas as classes e níveis sociais. E saber fazer uma orientação mínima, básica, pode ser a diferença entre a vida e a morte daquela mulher. Então, todas as advogadas estão convidadas a participar desse curso. Nós teremos uma aula magna desse curso com a advogada Soraya Mendes, que ela é uma advogada criminalista, penalista, autora de diversos livros nessa área. Então, é uma programação extensa. Vamos ter uma atividade no clube da OAB. Sim. Essa atividade no clube, ela é uma atividade mais lúdica, com os serviços da CAAB, é uma atividade organizada pela CAAB, que é a nossa caixa de assistência. Vai ter café da manhã, vai ter atividades esportivas, aula de dança, vai ter música, vai ter shows, sorteio de brindes, e os serviços da CAAB já oferece ao longo do ano todo. E nós vamos ter
No dia 29, a OAB de portas abertas. Eu acho que vai ser, assim, um grande fechamento. E as atividades no interior também. Todas as subseções estão fazendo atividades também relativas ao mês de março. A OAB de portas abertas vai ser exatamente isso que eu estou falando. Nós vamos abrir as portas para a população, vamos ter lá espaços com direito previdenciário, direito das mulheres, direito de família, direito violência doméstica, para orientar a população. Vamos distribuir cartilhas informativas. Então, vai ser assim a culminância de toda essa programação. Que bacana, isso aí dia 29, tá, Isso. gente, de março, é o OAB de Portas Abertas. Você que chegou agora aqui no nosso programa e pegou essa programação assim agora no meio, vai lá no Instagram da OAB, é oab.ba, e aí tem toda a programação, tem também no Instagram da comissão, né? Sim. Então segue a Renata Deiró nas redes sociais. A gente tem aqui uma vasta programação que justamente tem esse principal objetivo de inserir essas mulheres nessa temática, né, Renata? São muitas dúvidas da população com relação ao direito das mulheres? São muitas dúvidas. Muitas mulheres, elas não sabem que estão no processo de relacionamento abusivo, não sabem que estão no processo de violência doméstica. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que foi criada que naturalizou a violência contra a mulher. Então, às vezes, pequenos gestos, pequenas ações daquele relacionamento podem configurar a violência. Aquela invasão de privacidade no celular, aquele homem que quebra o celular da mulher, ou que maltrata o seu bichinho, o seu animal de estimação. A gente tem uma série de ações aí que, às vezes, a sociedade naturaliza como sendo assim. Banaliza, né? Aquele controle exercido sobre a mulher, sobre o corpo, sobre a roupa que vai vestir, sobre o lugar que vai, sobre as amigas que vai ter, sobre onde vai trabalhar, sobre se ela vai pegar ônibus, se ela vai pegar Uber, se ela vai pegar moto. Então, tem uma série de violências, de pequenas violências ou de grandes violências que são sutis. E muitas mulheres não conhecem os seus direitos, não sabem a quem recorrer, não sabem aonde procurar ajuda. Então, a gente vai estar lá explicando tudo isso, abrir mesmo as portas para a população. A questão da dependência financeira e dependência emocional ainda são os principais pontos que fazem com que essa mulher continue nessa rotina de violência doméstica? Na verdade, é uma questão importante, a dependência financeira, econômica e emocional, mas a cultura do machismo, a cultura da violência, ela é o fator mais preponderante. Por quê? Porque se a mulher é emancipada desde o seu princípio, ou seja, você vai crescer, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter acesso à educação, você vai ter acesso ao trabalho, é mais difícil que ela seja dominada, é mais difícil que ela se submeta a um processo de violência. Mas nem as mulheres mais emancipadas estão livres da violência doméstica. Então, o apelo emocional, o apelo social para que aquela mulher mantenha aquela relação, mesmo que de fachada, é muito grande. Então, o fracasso da relação é atribuído à mulher. Então, ela se permite manter aquela relação para que não recaia sobre ela a culpa do fim daquele relacionamento. Então, você destruiu a sua família. Você botou o marido, o pai dos seus filhos na cadeia. Não foi ele que cometeu o abuso e se colocou na cadeia, foi a mulher que colocou ele na cadeia. Vamos deixar isso tudo aqui abafado em casa, em família. A gente vai se separar, cada um vai ser para o lado, mas eu não vou denunciar que você me bateu, me agrediu, me deu um murro, chutou minha barriga, fez eu perder um bebê, me obrigou a abortar. Muitos relacionamentos, a mulher engravida dentro desse processo e o cara obriga ela a abortar. Até em circunstâncias insalubres. Ou seja, colocando em risco a vida daquela mulher. E denunciar isso é muito difícil. Por isso que a rede de enfrentamento precisa funcionar. Porque a partir do momento que aquela mulher toma coragem, ela precisa estar totalmente acolhida. Resguardada. Então, quando ela decide denunciar, a gente não pode julgar. A mulher não apanha porque quer. A mulher não se submete à violência porque quer. É a sociedade, o tabu, as regras sociais que impõem que aquela mulher se mantenha naquele relacionamento. Então, a gente tem que acolher, proteger e criar meios, né, de libertar essa mulher, de emancipar, de tornar ela apta a trabalhar na sociedade. Porque tem muitos casos, e como eu sou advogada familiarista e atuo com violência doméstica, a mulher trabalhou a vida toda. Se casa, o cara diz, não, você não precisa mais trabalhar, não. Eu vou sustentar a casa, você fica em casa, cuidando da casa e dos filhos. Como se não fosse trabalho, né? É o trabalho visível, é um trabalho não remunerado. Mas eu digo para as jovens mulheres que me procuram, não façam isso. Mantenham a sua profissão, mesmo que minimamente. Por quê? Porque depois que o amor acaba,
nada vai suplantar aquele tempo que você perdeu. E as mulheres se sentem sufocadas por aquele, digamos assim, falso amor, falsa ideia de proteção, porque, não, eu quero lhe proteger, eu não tenho ciúme, eu só quero proteger você. É só cuidado. Não é cuidado. É submissão, é controle, é domínio, é poder. Então, não se submetam a isso. Exato. E um ponto importante a gente falar é que aquele papo de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, também acabou. E que a rede, os vizinhos, né? A família faz toda a diferença para estar fortalecendo essa mulher nessa denúncia e acolhendo essa mulher, né, Renata? É algo também que a gente precisa estar ressaltando para você que está em casa, né? De uma denúncia, de uma participação aí no seu condomínio, tem avisos, tem postura que a gente sente, né, da mulher ali ao lado, que são verdadeiros sinais e a gente precisa agir. Agora, um outro ponto que eu queria trazer aqui com relação a essa programação do mês de março é a participação de todas as comissões, né? Não apenas as relativas à temática feminina. Não. Vocês estarão oferecendo esse grupo de serviços lá na OAB durante todo o mês, entrosando todas as comissões. A programação é para a advocacia e para a sociedade. Então, muitas das nossas atividades são abertas também à sociedade e ao público. Então, é importante que se diga que todas as comissões estão realizando atividades durante todo o mês. Além das comissões do interior também estão fazendo atividades relativas à temática do mês da mulher, inserindo a temática dentro daquela realidade daquela comissão. Então, é uma atividade, é uma programação para a advocacia e para a sociedade. E que todo mundo pode participar e que a ideia da gente aqui no programa trazendo esse tema é o verdadeiro convite, né, para você de casa, advogado ou não, mulher ou não, para participar dessas ações todas desse mês. Já tenho que me despedir de Renata Deiró e já tenho que também te convocar a continuar com a gente na programação e na rede social, né, falando ainda sobre esse tema e sugerindo outras temáticas aqui para o nosso OAB na TV. Renata, obrigada pela aula, né, por estar aqui com a gente, trazendo esse tema que é tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, vamos participar de todas as atividades da programação do mês da mulher e o ano todo, né? Porque a gente continua fazendo atividades, seminários, palestras ao longo de todo o ano. E você de casa, da OAB ou não, pode participar efetivamente dessa programação. Vou só repetir um pouquinho para você se sintonizar aí. Desde o início do mês de março, uma vasta programação aí para as mulheres participarem. Tem caminhada, tem live temática, tem também ações lá na CAAB, né, no Clube dos Advogados. Então, assim, você pode se inserir em qualquer programação dessa. Se chegou agora, perdeu um pouquinho da indicação, vai lá no Instagram da OAB Bahia e já se informa, tá? Semana que vem tem uma outra temática aqui no programa. Toda quinta tem programa de estreia, às 14h30. E tem também a reprise, se você acabou de chegar na programação. Tchau, tchau, Renata. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.